informações da Organização Mundial de Saúde, mais de 700 mil pessoas por ano morrem por suicídio no mundo. E segundo o site da Câmara dos Deputados, a cada 45 minutos uma pessoa tira a sua própria vida no Brasil. Sem sombra de dúvidas, o ato do suicídio, ele está relacionado à falta de percepção de sentido e de propósito na vida. E muitas vezes pessoas tiram a própria vida porque elas não conseguem encontrar uma razão que justifique a continuação da existência da mesma. Mas a verdade é que, em algum momento da nossa caminhada, todo ser humano, ele se depara com questões relacionadas ao propósito da vida neste mundo. E parte da existência de todos os mortais é tentar encontrar alguma coisa na realidade, debaixo do sol, que lhes proporcione significado e valor permanentes. Assim é nos dias atuais, as pessoas estão em busca de um sentido, e assim era também nos tempos antigos, como nós veremos no sermão de hoje. Na semana passada, nós demos início aqui na igreja a uma série de sermões que é a exposição do livro bíblico de Eclesiastes. Então o André esteve pregando aqui Eclesiastes capítulo 1, do 1 ao 11, com o título do sermão Acima do Sol. E hoje nós vamos seguir essa série com um recorte seguinte, com o sermão Em Busca de Sentido, em Eclesiastes capítulo 1, versículos 12 até o 18. Eu convido você para abrir a Bíblia nesse texto. Eclesiastes capítulo 1, do versículo 12 até o 18. O texto diz assim, irmãos: Eu, o sábio, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Dediquei o coração a examinar e investigar com sabedoria tudo o que se faz debaixo do céu. Que tarefa pesada é esta que Deus atribuiu aos homens? Observei tudo o que se faz debaixo do sol. Tudo é ilusão, é perseguir o vento. Não se pode endireitar o que é torto, e não se pode contar o que falta. Então pensei comigo mesmo: tornei-me um homem próspero, cuja sabedoria é maior do que a de todos que governaram Jerusalém antes de mim. Realmente acumulei muita sabedoria e conhecimento. Por isso, dediquei o coração a compreender a sabedoria e o conhecimento, mas aprendi que isso também é perseguir o vento. Porque em muita sabedoria há também muita frustração. Quanto maior o conhecimento, maior também é a tristeza. Somente até aqui, irmãos. É a segunda vez que o autor de Eclesiastes, que é conhecido nesse livro como O Pregador, ele oferece algumas pistas a respeito da sua identidade. No versículo 1 ele registra: palavras do sábio, filho de Davi, rei em Jerusalém. Qual que é o personagem bíblico que mais combina com esse versículo primeiro? Qual que é?
Até então já parece claro que o texto bíblico está falando de Salomão. Só que no versículo 12, o autor do livro ele fala de forma ainda mais específica. Ele diz: eu, o sábio, fui rei sobre Israel e em Jerusalém. E a única pessoa que se encaixa nessa descrição é o rei Salomão, porque o rei Salomão, ele reina no tempo que Israel ainda não estava dividido. Então ele reina tanto em Judá, tanto em Jerusalém, como em Israel. Em seguida, através do seu filho Roboão, o reino de Israel seria dividido. E a partir de então, nenhum rei reinaria tanto no sul quanto no norte. Então a única descrição que bate aqui é a descrição da figura de Salomão. Ainda assim, irmãos, muitos teólogos eles acreditam que o autor de Eclesiastes não seja Salomão, mas alguém que estaria se passando por Salomão. De qualquer forma, nesta série nós estamos trabalhando com a crença e o pressuposto de que a autoria do livro de Eclesiastes é realmente de Salomão. Então nós vamos seguir nessa linha, tá? Irmãos, primeiramente, a respeito do texto da semana passada, de Eclesiastes 1, do 1 ao 11. Salomão, ele apresentou um relato bastante realista de como é a vida debaixo do sol. Ou seja, da perspectiva de uma realidade humana, da perspectiva de um mundo à parte de Deus. E toda vez que você encontra em Eclesiastes, essa expressão debaixo do sol tem esse sentido. Do mundo caído, do mundo depois da queda, do mundo à parte da realidade e da perspectiva de Deus. Só que agora, no trecho de Eclesiastes 1, do 12 ao 26, ele relata o resultado das suas investigações, em sua frustrante experiência da busca pelo sentido da vida e da existência do mundo em elementos que também estão debaixo do sol. Salomão começa a tatear, ele começa ali a buscar formas de encontrar significado nesta vida. E se nós lermos esse trecho inteiro, nós vamos perceber que Salomão ele tem 3 tentativas. A primeira na sabedoria, que é o que eu vou pregar hoje, a segunda no prazer e a terceira na realização do trabalho. Os outros 2 pontos fica para outro sermão da semana que vem, mas hoje eu vou pregar estritamente sobre a busca do significado da vida, do sentido da vida na sabedoria. E a razão da busca do pregador de Salomão aqui pelo sentido da vida é justificada no capítulo 2, versículo 3, parte B, quando ele diz: eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. É isso que Salomão estava desejando. O que vale a pena fazer? O que vale a pena viver? No que valia a pena ele se empenhar em trabalhar? E tem um episódio bastante conhecido na Bíblia, em que Deus visitou Salomão através de sonhos, e Deus simplesmente olhou para Salomão e disse: Salomão, você me pede o que você quiser, e eu farei. Se você recebesse essa oportunidade de Deus, qual seria o seu pedido? Salomão, ele pediu o que ele mais estimava e o que ele considerava mais valioso. Ele pediu a Deus sabedoria. Ele pediu a Deus sabedoria para julgar o povo de Israel com justiça e para liderar esse povo. Ele não pediu riquezas, ele não pediu nenhuma coisa que nós provavelmente pediríamos, mas ele pediu sabedoria.
E a Bíblia fala que o pedido de Salomão agradou a Deus. Se nós lermos 1 Reis 3, 11 e 12, o texto diz: por que pediste isso, e não pedistes vida longa, nem riquezas, nem a vida de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo? Eu atenderei o teu pedido, e te darei sabedoria e entendimento, como nunca houve antes de ti, e depois de ti nunca haverá. Irmãos, assim Salomão, por causa do seu pedido, ele se tornou o homem mais sábio do mundo antigo, a ponto de reis e líderes de outras nações se deslocarem para ir até Jerusalém, só para ouvir e aprender com a sabedoria de Salomão. E talvez seja por isso que Salomão, na busca pelo significado da vida, as primeiras fichas dele são depositadas na sabedoria. Esse texto vai mostrar que Salomão ele vai buscar significado no conhecimento, no saber. Será que a resposta para o principal enigma da vida está na sabedoria? Estariam o propósito e o significado da vida escondidos no conhecimento? É o que nós saberemos através da exposição desse texto. Dos versículos 13 a 15, Salomão começa uma investigação, ele faz uma primeira investigação. Ele vai analisar todas as obras que os homens realizam debaixo do sol. No versículo 13 ele diz: dediquei o coração a examinar e investigar com sabedoria tudo o que se faz debaixo do céu. Que tarefa pesada é esta que Deus atribuiu aos homens? Quer dizer, o pregador aqui ele está usando a sabedoria como chave para tentar destrancar um baú que contém a resposta sobre o sentido da vida. E ele se dedica a essa tarefa, ele dedica o seu coração, ele dedica a sua reflexão, ele dedica ali o seu esforço para compreender todo o trabalho humano que é realizado neste mundo. E essa é a primeira vez que o livro de Eclesiastes, o aparente desesperador livro de Eclesiastes, pronuncia o nome de Deus, usando o termo Elohim, ao dizer que a tarefa de tentar entender a realidade da vida debaixo do sol é uma tarefa pesada que Deus atribuiu aos homens. E de fato, irmãos, dentro da realidade que nós vivemos, existem mais coisas que nós entendemos ou mais coisas que nós ignoramos? Existem mais coisas que nós perscrutamos, nós conhecemos, ou existem mais coisas que fazem parte do Amazonas da nossa ignorância, que nós desconhecemos? Deus nos criou a imagem e semelhança dele. E o fato de nós sermos imagem e semelhança de um Deus racional fez com que nós fôssemos criados por Ele também como seres racionais. É por isso que nós somos chamados no Evangelho a amarmos o Senhor com todo o nosso entendimento. É certo que muitas vezes a gente gosta de sentir fortes emoções e não precisar pensar, mas na realidade Deus nos deu esse elemento que está dentro da nossa cabeça, chamado cérebro, porque Deus é um Deus racional e Ele também nos criou capazes de refletir a respeito da vida, de refletir a respeito do significado, de buscar o significado na existência da nossa vida. Você já viu o seu cachorro, o seu papagaio fazendo isso?
O cachorro com as patinhas assim, refletindo o porquê que a casinha estava suja e porquê que você ainda não tinha colocado a ração para ele. Não, os animais não refletem, porque os animais não são imagem e semelhança de Deus. Mas Deus nos deu a capacidade de pensar, de articular, de raciocinar e de perceber até certo ponto da realidade que está à nossa volta. Deus nos criou assim. É por isso que a gente é curioso. É por isso que a gente está sempre querendo saber alguma coisa, conhecer, aprender alguma coisa nova a respeito da realidade. Eu trouxe aqui algumas perguntas que geralmente nós nos fazemos em algum momento da vida. Por que nós existimos? Para que nós existimos? Por que existe um universo ao invés do nada? Essa é famosa, né? Como todas as coisas passaram a existir? De onde nós viemos? Para onde nós iremos? Porque as pessoas morrem. E quando elas morrem? Para onde elas vão? Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Adão tinha umbigo? Adão tinha sogra? Bom, mas Salomão é o sábio. E a gente espera então que Salomão, como investigador da sabedoria, ele nos ofereça uma resposta. Ele não é o homem mais sábio que já existiu. Então, certamente, a resposta que Salomão vai trazer para a gente, pensamos nós, é uma resposta boa, é uma resposta satisfatória. Quem melhor do que Salomão para avaliar, para investigar o conhecimento, para investigar a realidade? Então, vamos ver a conclusão da primeira investigação de Salomão, versículos 14 e 15. Observei tudo o que há debaixo do sol, tudo, e é tudo ilusão, é tudo vaidade, é tudo perseguir o vento. Como que corre atrás do vento, se a gente nem está vendo para onde ele está indo? É inútil. E aí ele diz: não se pode endireitar o que é torto e não se pode contar o que falta. Gente, imagina se fosse eu e você avaliando toda a realidade debaixo do sol. A gente está falando aqui do homem mais sábio do mundo antigo, e que segundo a Bíblia não haveria nenhum outro mais sábio do que ele, porque ele pediu sabedoria a Deus. E a conclusão dele é que tentar destrancar a compreensão da realidade com a sabedoria é perda de tempo, é inútil, é ilusão, é como correr atrás do vento. E aí então ele usa um provérbio para demonstrar a insuficiência da sabedoria humana em conferir sentido e significado à vida dos homens. Eu vou falar das linhas do provérbio em duas partes. A primeira linha: não se pode endireitar o que é torto. Ele está dizendo por que é inútil buscar o significado e o sentido da vida na sabedoria. E ele está dizendo, porque não se pode endireitar o que é torto. Sabe qual é a questão? É que por mais sábio, por mais inteligente e capacitado que alguém seja, tal pessoa não é capaz de consertar tudo o que há de errado com o mundo. Por mais inteligente ou capacitado que eu e você sejamos, independente do nosso nível de escolaridade, seja como for, nós não conseguimos consertar tudo na nossa vida individual, não conseguimos consertar a sociedade, não conseguimos consertar o mundo. A realidade continua torta, por mais que a gente se esforce para de alguma forma tentar endireitar as coisas. A verdade é que desde que nós fomos expulsos do Éden, por nossa rebelião contra Deus,
a desordem passou a morar em nossos corações, trazendo maldição não só para nós, mas para toda a realidade que nos cerca. Não foi isso que Deus disse para Adão? Adão, maldita é a terra por tua causa. Quer dizer, a tecnologia avança cada vez mais no controle da comunicação, no controle do transporte, no facilitamento da vida, mas ela não é capaz de tirar a maldade que existe dentro do meu e do seu coração. Pode ter carro voando em algum lugar do mundo, pode ter gente voando com aqueles sapatos especiais, mas a tecnologia não arranca o mal do nosso coração. O coração continua torto, o homenzinho continua torto. Filósofos, sociólogos e políticos usam o melhor do seu conhecimento para discutir uma forma de melhorar a sociedade. Discutem sobre saúde, educação, segurança, política, mas a sociedade continua torta, o Brasil continua torto, o mundo continua torto, as universidades estão cheias de pessoas, mas o conhecimento não pode salvar o homem da sua perdição. Da mesma forma que eu falar que eu preciso emagrecer, que eu sei, que eu tenho ciência de que eu preciso emagrecer, não vai me fazer emagrecer. Você percebe como o conhecimento, por melhor que ele seja, ele não é suficiente em tudo? Como nós podemos ver no caso do doutor, que domina a disciplina que ensina na faculdade enquanto trai a sua esposa. Ele torna alunos mais doutos enquanto ele destrói a família dele. Ele não consegue endireitar aquilo que está torto. Tomás de Kempis vai dizer o seguinte: o filósofo soberbo, descuidando de sua alma, observa o curso dos astros. O pastor Emílio Garófalo, ele diz: o cientista descrente pega o mundo de Deus, usa a mente dada por Deus, sua capacidade de observação e análise dada por Deus, para dizer que Deus não existe. Qualquer tentativa, amados, de redimir o mundo através do conhecimento sem Deus é completamente inútil. Sabedoria e conhecimento à parte de Deus são como folhas de figueira. Não resolve a situação. Salomão, ele era o homem mais sábio do mundo, porém, ainda assim, ele era incapaz de colocar as coisas em ordem. Salomão está dizendo para a gente: ei, eu busquei o sentido da vida na sabedoria, mas a sabedoria não é a resposta, porque o que está torto não pode ser endireitado. E aí vem a segunda linha do provérbio, que diz: não se pode contar o que falta. Ou seja, a sabedoria e o conhecimento não podem nos livrar do sentimento de inadequação, de que a conta não fecha. E não vem dizer para mim que você não tem, porque o Evangelho diz que você é feito da mesma matéria que eu. Sabe aqueles momentos do seu dia ou da sua vida que você não consegue encontrar significado em nada? Que você não consegue encontrar significado em levantar da cama? Que você não consegue encontrar significado em trabalhar? Que você não consegue encontrar significado no seu casamento? Que você não consegue encontrar significado em ler? Que você não consegue encontrar significado em orar? Sabe aquela hora da tarde que o coração se agita em ansiedade e parece que tudo que estava sob controle foi embora? Essa é a sensação de que a conta não fecha. Nós somos constantemente acompanhados por essa sensação de que ainda nos falta alguma coisa. E é por isso que a gente passa a vida buscando o sentido dela. Então nós nos lançamos a buscas intermináveis por significado.
no dinheiro, no prazer, no conhecimento, mas a gente não consegue se livrar da sensação de que as coisas estão tortas e de que ainda está faltando alguma coisa. Tomás de Kempis, ele diz também, Tomás de Kempis, se te parece que sabes e compreendes muitas coisas, tem por certo que muito mais são as que ignoras, são as que você não conhece. Mais uma vez, Salomão era o homem mais sábio do mundo antigo, e ainda assim ele reconhece que muito lhe faltava, e se faltava muito para Salomão no conhecimento, quanto nos falta? Gente, até mesmo Salomão se pôs no caminho de buscar significado para a vida. O conhecimento não bastava para ele. E aqui nós temos uma primeira lição, em tudo que eu falei até agora, na primeira investigação de Salomão. A primeira lição é: a sabedoria humana sem Deus é inútil e incapaz de dar sentido à vida, porque não se pode consertar nosso coração e o mundo quebrado. Vou falar só mais uma vez. A sabedoria humana sem Deus é inútil e incapaz de dar sentido à vida, porque não pode consertar nosso coração e o mundo quebrado. Não importa quantas páginas tem o meu e o seu currículo, não importa qual a quantidade de diplomas que nós estamos acumulando, todo conhecimento humano, ainda que importante, ele não é capaz de desempenar o que está torto, e não é capaz de tirar de nós a sensação de que está faltando alguma coisa. Esse é o resultado da primeira investigação de Salomão. Agora vamos para a segunda investigação de Salomão. Se na primeira ele investiga o trabalho que todo ser humano faz debaixo do sol e chega à conclusão de que tudo é inútil, agora ele vai fazer uma análise da própria sabedoria do conhecimento, dos versículos 16 ao 18. Vamos ler? Então pensei comigo mesmo, tornei-me um homem próspero, cuja sabedoria é maior do que a dos que governavam Jerusalém antes de mim. Realmente acumulei muita sabedoria e conhecimento, por isso dediquei o coração a compreender a sabedoria e o conhecimento, mas aprendi que isso também é perseguir o vento. Quer dizer, a mesma conclusão que Salomão teve analisando o trabalho dos homens, ele tem agora analisando a própria sabedoria e o conhecimento. Ele diz: é inútil, é vão, é ilusão, é perseguir o vento. E mais uma vez, ele termina o seu raciocínio, mais uma vez ele termina a sua investigação com um provérbio. O versículo 18, vamos ler. Diz assim: porque em muita sabedoria há também muita frustração. Quanto maior o conhecimento, maior é a tristeza. Irmãos, no final das contas, ao analisar a própria sabedoria e o conhecimento, considerando então as limitações da sabedoria e a incapacidade da sabedoria consertar a realidade da vida debaixo do sol, o sábio percebeu que isso só aumentou o sofrimento dele. Porque o esforço para resolver o problema da vida aumenta a visão que a gente tem desse problema. E então a gente sofre mais. E aí vem a segunda lição. Qual que é a segunda lição da segunda investigação de Salomão? A sabedoria humana sem Deus é inútil e incapaz de dar sentido à vida, porque apenas aumenta o nosso sofrimento. Vou falar
mais uma vez, a sabedoria humana sem Deus é inútil e incapaz de dar sentido à vida, porque apenas aumenta o nosso sofrimento. O doutor e PhD é alguém que, apesar das suas contribuições intelectuais e culturais, estudou tanto o problema que, se tornando ainda mais consciente dele, ele sofre por não conseguir resolvê-lo e sofre por causa da sua própria impotência. O pastor que ficou 4 anos no seminário, fez 2 anos de pós-graduação e lendo uma série de livros, ele sofre quando ele vê o homenzinho torto na igreja, com uma doutrina torta e com uma vida torta também, consequentemente, né? Porque para ter uma boa ortopraxia, você tem que ter primeiro uma boa ortodoxia. Para você viver da forma que Deus espera, primeiro você precisa conhecer a doutrina. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E segundo o homem mais sábio que já existiu, até a sabedoria é vaidade. E talvez se eu terminasse o sermão aqui, você poderia ir embora pensando, tá, o pastor aumentou meu desespero, espero que o Setembro Amarelo chegue logo, porque uma palavra dessa. Mas, gente, o nome da série é Acima do Sol. Não é nome de novela não, tá, gente? É o nome da série, a gente escolheu esse nome, Acima do Sol. Por quê? Porque depois de nós refletirmos a respeito da realidade desesperadora das coisas daqui, sem Deus, nós começamos a pensar sobre cada uma dessas coisas acima do sol, da perspectiva de Deus, da mesma forma que o André fez no sermão da semana passada. Nós seguiremos nessa série. Essa concepção de sabedoria que foi apresentada para nós até agora é a sabedoria do ponto de vista humano, diante de um mundo quebrado, afetado pela queda, e um mundo indiferente à existência de Deus. Mas agora eu quero falar com vocês a respeito da sabedoria acima do sol. E é assim que nós vamos olhar a vida. A sabedoria humana sem Deus realmente não traz satisfação nenhuma, mas existe uma sabedoria infinitamente superior que vem de Deus. Essa sabedoria vem de cima do sol, vem de fora dessa realidade desesperadora, vem distante das nossas depressões, das nossas ansiedades e dos buracos que a gente tem no nosso interior, vem de fora. Essa sabedoria, ela não está divorciada de Deus, mas ela está fundamentada no temor do Senhor, porque Provérbios 1:7 vai dizer, e você, se você quer se tornar sábio, e fica horas talvez ouvindo Mário Sérgio Cortella, fica horas ouvindo Leandro Carnal, Clóvis de Barros, isso não te torna sábio. Sabe por quê? Porque qualquer sabedoria que se proponha a refletir sem o Senhor não é sabedoria. Porque a Bíblia diz, Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Qualquer pessoa que fale e reflita a respeito dessa vida, por mais persuasiva que seja, nós não podemos definir como sabedoria, porque Deus está à parte. Salomão está dizendo em Provérbios 1:7, você quer ser sábio? Você quer ser sábio? Então comece temendo a Deus. Não existe sabedoria sem temor do Senhor. Então você pode dizer, Leandro Carnal é inteligente, mas não é sábio, porque não teme a Deus, é ateu. Usa a mente que Deus lhe deu para dizer que Deus não existe, como já disse aqui. Irmãos, a menos que nós recebamos essa sabedoria que vem do alto, nós não poderemos entender o mundo,
e nós não conseguiremos olhar para esse mundo com um olhar de esperança. Pensa por um instante, neste mundo que você bem conhece, imagina ele sem Deus. Imagina se Deus não existe. O que é essa realidade? Qual é o nosso consolo? Qual é a nossa esperança? Gente, se Deus não existe, não há consolo. Se Deus não existe, não há esperança. Se Deus não existe, a gente está aqui à toa. A gente está perdendo tempo. Se Deus não existe, a realidade ela é desesperadora. Se Deus não existe, a pregação deveria ser só a primeira parte. Mas porque Deus existe, porque nós cremos na existência de Deus, essa palavra é uma palavra de esperança. C.S. Lewis disse: eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todo dia. Não apenas porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. É como se você, tentando filosofar sem Deus, estivesse completamente cego, se dizendo sábio, e sem conseguir contemplar a realidade. Mas o C.S. Lewis está dizendo: eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todo dia. Não apenas porque eu o vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. A vida sem Deus é como uma cegueira sem fim. Ao quão cego eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. É isso. Essa sabedoria é muito mais do que olhos abertos para a realidade de Deus e ouvidos abertos para a voz de Deus. Essa sabedoria é uma pessoa. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é a sabedoria de Deus, que encarnou num corpo humano, morreu e ressuscitou, para nos salvar da nossa miséria espiritual. E qualquer sistema de pregação, de igreja, ou seja lá o que for, que deixar essa mensagem de fora, de que nós somos pecadores, de que nós necessitamos da graça de Deus, de que nós não podemos fazer nada para salvarmos a nós mesmos, não está pregando o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo olha para nós e diz: vocês não podem fazer nada por si mesmos. Não podem, mas existe um Deus. Existe o Espírito de Deus que é capaz de abrir o coração do homem, levá-lo ao arrependimento, dar a ele um novo coração, fazê-lo dar meia volta e começar a viver numa nova direção. Isso é obra de Deus, é monergismo. Quem que faz isso é Deus. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus, e a Bíblia diz que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Tudo que a sabedoria e o conhecimento do mundo é incapaz de proporcionar para a nossa vida, em Jesus nós encontramos significado, propósito, sentido, direção. A nossa vida não é vã no Senhor, ela não é inútil, ela não é ilusão, ela não é correr atrás do vento, mas para aquele que tem Cristo, esta vida é uma vida abundante, abundante porque Ele está presente. E todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê na obra de Jesus Cristo é salvo. E a partir de então, encontra um verdadeiro sentido da vida. Diferente da sabedoria humana, ele tem o poder de endireitar o que está torto. Jesus falou, está aqui, no Novo Testamento ele disse isso em algum momento, está aqui quem é maior que Salomão. Salomão disse, não dá para endireitar o que é torto, mas Jesus, ele endireita o que é torto. Ele tem esse poder, tanto que 2 Coríntios 5,7 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas já passaram, e surgiram coisas novas. Parafraseando, havia um homenzinho torto, que andava no caminho torto. Como que é a continuação? Vamos fazer a versão worship aqui? Não, por favor. Quem já viu,
Vai entender, né? Fizeram uma versão horrível dessa música. Irmãos, diferente da sabedoria humana, ele tem o poder de calcular o que falta. Até que você possa dizer como salmista: o Senhor é meu pastor. E então, tradução original. Tradução original. Até que você possa dizer como salmista: o Senhor é meu pastor, e portanto, nada me falta. Salomão está lá desesperado com a sabedoria humana. Não endireita nada e não preenche nada. Mas aí vem Jesus, aquele que é maior que Salomão. Ele endireita e ele preenche. E ele faz a vida ter sentido. Ele nos faz completos. Diferente da sabedoria humana, a sabedoria de Deus produz alegria no coração e esperança de que um dia a realidade debaixo do sol, desesperadora, ela será também redimida, e estar abaixo do sol, no novo céu e na nova terra, significará ser iluminado pela própria face de Deus. Nem vai ter mais sol, que baixo de cima de sol, é o rosto de Deus que ilumina essa cidade. Ali reina a justiça, ali para sempre há amor, ali para sempre haverá adoração. É só a existência de Deus no Evangelho que vai nos dar uma mensagem como essa. Pode andar pelos 4 cantos do mundo, você não vai encontrar uma esperança como essa. Só existe no Evangelho. Ele vai redimir todas as coisas. E eu não estou dizendo para você, talvez você seja cristão já, e você se impressione, por que as minhas manhãs são tão tristes? Por que muitas vezes uma tristeza me arrebata no meio da tarde? Por que às vezes eu choro à noite? Por que às vezes eu não sei nem por que eu estou triste? Quando essa tristeza bater a sua porta, ou invadir, ou simplesmente aparecer, lembra, Cristo é aquele que veio para endireitar tudo, que veio dar significado. E no futuro, esse significado, esse preenchimento, tudo isso, terá chegado na sua plenitude. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais ansiedade, não haverá mais desconfiança de Deus pelo que vai acontecer amanhã, pelo seu desemprego, pela tristeza que você está passando, pela tribulação. Não, as tribulações do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que será revelada. Como que a gente vive até que esse dia chegue? 1 Coríntios 10, 31. Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, e mesmo enquanto o mundo não é definitivamente endireitado, e mesmo enquanto ainda não chegou o dia da plenitude, o dia do Senhor, o dia em que Ele completará tudo isso e fará tudo isso realidade, o que nós devemos fazer até esse dia chegar? Seja comendo, seja bebendo, ou seja fazendo qualquer outra coisa, façam tudo para a glória do Senhor. Quem disse que a gente tem que endireitar o mundo? É claro que nós pregaremos a mensagem, é claro que nós salgaremos como sal da terra, como luz do mundo, e iluminaremos. No entanto, não repousa sobre nós o poder para consertar este mundo. Pregaremos, plantaremos, regaremos, mas é sempre Deus que dá o crescimento, é sempre Deus que faz as coisas acontecerem. Ele faz através de nós, quem está fazendo é Deus, através de nós. Então simplesmente plante as sementes, viva para a glória de Deus, exista para Ele. Esse é o significado da vida. Se você entrou aqui em busca de um sentido, estou encurtando o caminho para você. Para de procurar fora de Jesus o que você só pode encontrar nele. Ele é a razão da vida. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai chegar até o Pai se não for através de mim. Aquele que crê não precisa mais buscar um sentido para a vida,
porque agora eles sabem que o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Antes de orar, eu só quero fazer uma observação. A perspectiva da sabedoria do começo do sermão é da vida debaixo do sol. Então não saia daqui pensando, vou parar de estudar, vou parar de ler. Não. Salomão está dizendo aqui para a gente não colocar na sabedoria humana e sem Deus a nossa confiança, tá? Mas não pare de estudar, não pare de se informar, não pare de conhecer. Nós fomos criados para isso, tá? Só não coloca a sabedoria no lugar acima do que ela deveria ter, que é o lugar que pertence exclusivamente a Deus.